Bem, irmãos, nós vamos então passar aqui para o nosso momento de aula. Como nós já temos começado há algum tempo, estamos indo já para a nossa quinta aula a respeito desses temas básicos da doutrina. Nós ainda estamos dedicando esse momento de estudo à pessoa de Deus, lembrando sempre que a intenção nossa é dar uma introdução, uma vez que a Bíblia é muito rica em todos esses temas, mas para nós importa que algumas premissas básicas estejam sendo estudadas por nós. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o ser de Deus, a sua natureza, a sua essência, as suas pessoas. E hoje eu queria dar continuidade, até me valendo de algumas coisas que na semana passada nós vimos, para que assim a gente possa dar continuidade. Semana passada nós percebemos que a natureza de Deus é essa aqui que nós podemos ver. A palavra de Deus usa isso aqui não é linguagem código, né? Nós sempre lembramos é a língua hebraica que usa a palavra Elohim para se dirigir a Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E nós estudamos na semana passada que essa palavra dentro da gramática hebraica tem algumas características. A primeira delas é que ela é uma palavra no plural, né? Elohim é deuses, se a gente fosse ser literalista em relação a esse ponto. E sendo assim, nós percebemos que quando a palavra de Deus se refere a Deus dessas formas, é justamente por causa dessa especificação. Nós tínhamos ali 3 pessoas que correspondem à mesma essência, à mesma natureza desse Deus, compreendendo então o nosso Deus triuno. Um só Deus, 3 pessoas. Isso não é pegadinha. E é claro também que isso é algo muito maior do que a nossa mente humana pode conceber. Mas a Bíblia trabalha na pessoa de Deus em relação a esses pontos que nós colocamos aqui. São 3 pessoas distintas, como você pode ver ali, que foram chamadas como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus, mas o Deus Pai não é o Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo não é o Deus Filho não é o Deus Pai. São 3 pessoas realmente diferentes. Nessa matemática, portanto, 1 mais 1 mais 1 igual a 1, não a 3, né? E na semana passada nós, diante disso, pudemos perceber que um dos credos, o primeiro deles, histórico da igreja, é um credo que possui essa natureza trinitária, né? Falando de Deus em termos de 3 pessoas. Semana passada eu lancei um desafio aqui para que todos aqueles que conseguissem decorar esse credo poderiam ganhar um presente do pastor, né? Uma pessoa já se inscreveu e já declarou o credo, decoradinho, e essa semana a gente vai dar mais uma chance, né? Vamos tentar falar, não de cor, mas conforme está escrito, projetado aí atrás de nós. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o que nós conhecemos como credo apostólico, né? Lembrando, meus irmãos, que muito embora ele tenha esse nome, não foram os apóstolos de Cristo que fizeram esse credo, mas ele é chamado de apostólico porque ele está centrado no ensino dos apóstolos, que receberam de Cristo todas essas características, e assim a igreja antiga, no final do 1º século, pôde conceber esse credo como sendo o primeiro, aquele que combatia as heresias, que no caso deste credo diziam respeito à pessoa de Deus, dizendo que no máximo 2, mas não 3 pessoas, alguns excluindo o Espírito Santo, outros excluindo Deus Filho. Muito bem, alguém de vocês já consegue falar o credo apostólico assim, sem a letra? Então é um desafio, né? Semana que vem a gente pergunta outra vez, valendo a oportunidade aí. É muito importante, viu, gente, que a gente consiga isso. Pois bem, e semana passada a gente
terminou a aula com relação a esse ponto aqui. O ponto de que para a Bíblia é muito importante esse conceito trinitário a respeito de Deus. A Bíblia insiste que Deus é um em três pessoas por causa de algumas razões. Uma delas, porque esse é o padrão para todo relacionamento humano. A gente viu aqui o exemplo do casamento e o exemplo da igreja na semana passada. No casamento nós temos duas pessoas envolvidas que se tornam uma só carne. Da onde que vem isso? Do conceito trinitário a respeito de Deus, né? Em relação à igreja, nós temos uma multidão de pessoas que são, na verdade, um só corpo. Esse conceito de unidade, meus irmãos, é também oriundo da pessoa da Trindade, das três pessoas da Trindade, né? A gente viu também que esse conceito, na questão de unidade, é algo também bastante forte, nós pudemos ver isso. Nós também vimos que esse conceito é a origem de tudo que a Bíblia fala sobre submissão e também de economia, tá? Esses dois últimos pontos são os pontos que nós queremos falar hoje. Como a Trindade nos ensina a respeito de submissão e de economia. Mas antes de entrar nesses dois pontos, a gente volta de novo nesses dois primeiros que estão aí. Falar que nós somos um só corpo não é maneira de dizer. Irmãos, às vezes a gente precisa se eximir de alguns pressupostos que nós temos quando a gente vai interpretar a Bíblia. Há quem diga que a Bíblia é muito rica em metáforas. Mas quando a Bíblia fala a respeito desse tema, ela não está fazendo metáfora nenhuma. Quando a Bíblia diz que nós somos um só corpo, a Bíblia não está brincando, ou simplesmente ensinando a gente que, na verdade, o que importa é que nós sejamos unidos em pensamento. A questão não é essa. Se você não entender isso de uma forma extremamente e rigorosamente literal, nós vamos acabar perdendo a riqueza da descrição bíblica sobre a igreja e sobre o casamento. Por exemplo, dizer que no casamento existem duas pessoas e uma só carne, não é uma forma de dizer que o casal tem que ser unido. Não é uma forma de dizer que o casal tem que se dar bem. E também não é só uma forma da intimidade física que o casal desfruta dentro do casamento de uma maneira rica e abençoada por Deus. Não é só isso. Mas dizer que o casamento são duas pessoas em uma só carne implica muito também nesses dois últimos modelos que nós temos aqui para experimentar. Não encare isso metaforicamente, tá? Porque senão nós vamos acabar perdendo a riqueza. E onde que está a riqueza exatamente nesse ponto? Ora, se você observar o casamento e a descrição bíblica de duas pessoas e uma só carne, esquecendo esse negócio de casal se dá bem e tudo mais, do que então que a Bíblia está falando, se não é disso? Vou repetir. Eu disse que duas pessoas e uma só carne dentro do casamento não tem a ver simplesmente como uma metáfora para a união do casal, para um casal que se dá bem. Eles se dão tão bem que, na verdade, eles são uma pessoa só, é um negócio construído com o tempo. Não. Porque quando a Bíblia fala em termos de casamento, lá em Gênesis, que é a primeira citação que nós temos, diz assim: e deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se tornarão os dois uma só carne. É claro, está escrito lá. O que isso quer dizer? Se não é, ou melhor, se não são essas coisas, o que é então? O que é então? Oi? Complemento. A pessoa com quem eu casei é tudo que eu não sou. Será que é isso, irmãos? O que pode ser? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que já estão casados. Por que vocês casaram? E não responda, porque eu quis, tá? Por que vocês casaram? Ninguém sabe? Gente do céu. Que coisa complicada. Então, como é que vocês querem convencer a gente que não casou ainda a casar? Né? Vocês que não casaram, mas querem casar, que já estão caminhando para isso. Por que vocês querem isso? Você percebeu que quando a gente fala nessas coisas, nós não temos uma ideia muito bem formada a respeito disso, mas mesmo assim a gente vai, né?
E aí a gente vai descobrindo com o passar do tempo que as coisas não são talvez como elas foram imaginadas na nossa cabeça e assim por diante. Gente, o Deus triuno tem muito a nos ensinar sobre isso. Eu vou deixar essa pergunta sobre a mesa, não porque eu vou fazer de conta, né, fingir que não foi feita, mas para que lá no final a gente possa então voltar para ela e responder, tá certo? Deixa ela sobre a mesa. Alguém mais quer fazer uma pergunta para ficar sobre a mesa? Sobre isso, não? Não? Então, vamos seguir. Vamos lá. A nossa confissão de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 2, parágrafo 3, sobre a essência e a natureza de Deus, dizem assim: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O que isso quer dizer? A pessoa de Deus, nessa citação que nós temos aqui, é entendida da seguinte forma: quem criou Deus? Ninguém. Isso significa dizer que o Pai não é de ninguém, tá? Ele não teve sua origem em ponto nenhum. E as outras coisas que se seguem são explicadas em um texto bíblico que eu gostaria que você lesse, que é esse aqui, ó, Mateus 3, 16 e 17, que é a referência ao batismo de Jesus Cristo. Vamos fazer essa leitura aqui, gente? Mateus capítulo 3, 16 e 17. Eu queria que todos nós pudéssemos ter a Bíblia aberta nesse ponto, nesse texto, e que uma pessoa, qualquer uma, lesse esses 2 versículos para nós, o 16 e o 17. Mateus 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem poderia ler para nós, por gentileza? Ok. Numa primeira vista, qual é a parte-chave desse versículo, irmãos? O que você diria ser o ponto alto desse episódio? A descida do Espírito Santo em forma de pomba? O engraçado é que esse texto não diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, mas desceu como pomba, né? Então, muita gente, quando vê aquela pombinha lá, fica achando que é o Espírito. Não, o texto não usou isso. Irmãos, como é que Deus iria se encarnar em animal? Você já parou para pensar nisso? Quem é da criação criado à imagem e semelhança de Deus? Não é o homem? Então como é que o Espírito Santo ia descer em forma de pomba? Meu Deus! Então nós entendemos tudo errado. É verdade. Quantas vezes você já não viu os desenhinhos lá, né? Mas, obviamente, a descida do Espírito Santo aqui é uma coisa interessante, importante, mas é a mais importante desse texto? Como assim mais importante? Só pensa um pouquinho. Dentro dessa cena aqui de Jesus sendo batizado, o que você destacaria como sendo o ponto alto? Eu não disse o mais importante, o ponto alto desse negócio. Oi? A voz, né? E o que essa voz dizia? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Alguém sabe o que isso quer dizer? Em quem me comprazo. O que é isso? Me alegro. É que vocês estão colando aqui atrás ou não? Não, né? É lógico que não. Esse é uma palavra que na língua portuguesa faz todo sentido, né? Alegria, deleite e tal. Só que na língua grega, se você fosse utilizar o verbo grego que está lá, traduzido como comprazo da língua portuguesa, seria mais ou menos assim: este é o meu filho amado em quem eu me satisfaço. Satisfação. E aí você vai perceber o seguinte: nesse episódio do batismo de Jesus, a Trindade estava ali, presente, as 3 pessoas, mas a expressão da voz de Deus naquele momento nos diz algo mais interessante ainda. O Pai se alegra, se deleita, se satisfaz no Filho. E o Espírito Santo estava ali, descendo como pomba. É interessante se a gente fosse pegar os papéis teológicos disso aqui, e a gente fazer uma referência para a criação,
você talvez perceba um negócio interessante no Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é muito bom nesse negócio de pairar sobre, igual a pombinha mesmo faz. Você vê, o pai estava lá e declarou alguma coisa a respeito do filho. O filho executou a ação, e o Espírito Santo estava lá. Mas não é simplesmente que ele estava lá, que ele acompanhou. Existe um papel designado para ele em relação a isso. O que a gente pode entender teologicamente é que o Espírito Santo, naquele momento, fez o papel que o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, diz que o Espírito Santo vai fazer. O Consolador falará a meu respeito. Ou seja, o Espírito Santo é mestre essencial na arte de focalizar Cristo. É interessante você ver o Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo ali. Por quê? Porque esse é o papel dele. Onde existe manifestação do Espírito Santo, meus irmãos, existe também a pessoa de Cristo sendo exaltada. Teologicamente falando, não temos Espírito Santo, baseado apenas e somente na agitação do lugar. Mas nós temos Espírito Santo onde Cristo é exaltado. Tem esse detalhe. Tá? Você não pode olhar para, por exemplo, o estado de espírito, usando um termo bem literal, né, do culto, e pensar, nossa, que culto desanimado, o Espírito Santo não está aqui. Espera, pisa no freio. Teologicamente falando, manifestação do Espírito não tem a ver com mudanças de temperamento, de emoção, mas tem a ver com a centralidade de Cristo. Tá ok? E isso a gente aprende nesse episódio. Mas o que eu queria destacar aqui é a voz de Deus, né? Deus falando, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que você percebe, que palavra você usaria para definir a relação da Trindade nesse texto? O próprio texto está falando, né? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então você percebe a Trindade unida em relação a esse ponto. Essa então é a marca, meus irmãos, das ações de Deus, das ações do Deus triuno. Ele se satisfaz em si mesmo, e a palavrinha que eu queria destacar para vocês aqui, que é essa segunda, é harmonia. A gente vai explorar um pouquinho mais isso. Mas essas são as marcas então de Deus. Quando Deus age, ele age de uma forma que ele se satisfaz em si mesmo, e ele é inteiramente harmônico nas suas ações. Pensa só, se você for pensar em harmonia num casamento onde tem duas pessoas, o que você tem que fazer para alcançar isso? É botar um esparadrapo na boca do outro e deixar você falando sozinho? Que daí as coisas vão dar certo? Oi? O que isso, então, em termos práticos, quer dizer? Quer dizer o seguinte: você só concebe um casamento aprovado por Deus se você também entender como que Deus se relaciona com Ele mesmo. Porque não foi Deus que criou o casamento? E a questão do amor de Cristo pela igreja não é o propósito do casamento? Então, como é que você quer desfrutar do casamento sem vislumbrar esses pontos dentro da sua vida? Não tem a ver simplesmente com homem e mulher, com paixão e com sentimento. Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais em jogo do que simplesmente isso. Quem é que pode dizer que vive em harmonia dentro dos seus relacionamentos humanos? Nós temos muito a aprender com a Trindade, meus irmãos. E é exatamente em relação a isso que eu queria destacar, então, as ações. Como que a gente pode descrever as ações da Trindade? Então, nós temos aqui o Pai, nós temos aqui o Filho e nós temos o Espírito Santo. Correto? Vamos pegar 2 exemplos de ação de Deus. E a gente vai perceber como que cada um agiu. Tá certo? Primeiro exemplo que eu queria dar é a criação, né? Gênesis 1, de 1 a 3. A gente estudou um pouquinho esse texto semana passada, mas eu queria voltar para lá, para a gente poder ter a oportunidade de agora observar e interpretar esse texto de acordo com os parâmetros que nós estamos vendo aqui. Se a qualquer momento você tiver algo para perguntar, por favor me interrompa, tá? Para a gente poder seguir. Ok. Gênesis 1, de 1 a 3. Vamos ler esse texto? Eu vou ler e eu vou pedir para vocês acompanharem aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Muito bem. Baseado no que você está vendo aí, como que você dividiria as ações da Trindade no ato da criação? Então vamos por partes. O que o Pai, o Deus Pai, fez na criação? Ele criou, né? O versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E o versículo 1 diz: no princípio, criou Deus. Ou se você quer no hebraico, né? Bereshit bara Elohim. Deus criou. Então a gente pode dizer que esse é o papel do Deus Pai na criação, né? Ele criou. O que o Deus Filho fez aí? Nesses 3 versículos, meus irmãos, onde que Deus Filho está? Isso aí é aula da semana passada, né? Versículo 3. Deus Filho está aí. E disse Deus. É por isso que lá em João ele é descrito como o verbo, né? O logos de Deus, a palavra de Deus encarnada. Você vai ver então, e aqui eu já estou dando uma interpretação do versículo 3, né? Se Jesus Cristo é essa expressão da palavra de Deus encarnada, então Jesus Cristo é o agente criador. Ele foi o meio pelo qual a criação foi possível. E o Espírito Santo? O versículo 2 diz que ele pairava, né? Eu fui pesquisar, meus irmãos, na esperança de essa palavra me dizer alguma coisa a mais, e eu descobri um negócio interessante. Sabe como é que em hebraico você encontra esse verbo pairava aí? No hebraico, sabe o que ele quer dizer? Você tem uma ideia assim, mais ou menos? Porque na língua portuguesa está escrito: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Esse verbo pairava na língua portuguesa, lá na língua hebraica, sabe como é que ele é? Sabe? Adivinhe. Pairava. Não diz mais nada. Eu fiquei intrigado com esse negócio, porque a definição técnica, né? Se você for olhar pairava no dicionário, você vai perceber o que é pairar. É você descer suavemente e ficar ali num plano superior, geograficamente falando, à ação. É alguém que está vendo de cima. Aí eu pensei, só? O Espírito Santo só fez isso realmente? Ele só estava lá, como eu disse antes? E aí você vai perceber, meus irmãos, que todas as vezes que o Espírito Santo aparece fazendo alguma coisa no Antigo e no Novo Testamento, esse é o raio de ação dele, né? Ele sempre desce e ele sempre paira sobre. Você vai perceber que ele fez isso aqui. Você vai perceber que lá no ato do batismo de Jesus, o Espírito Santo, o que diz o texto? Desceu e ficou ali, sobre Jesus Cristo. Você vai perceber também que o Espírito Santo, quando a Bíblia está descrevendo o dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, não é baixou não, viu? É desceu sobre a igreja, tá certo? E o que isso quer dizer, portanto? Esse ato do Espírito Santo descer e pairar sobre, não diz para você alguma coisa? Não tem que fazer nenhuma ginástica, não. Mas o Espírito Santo ter esse papel, que é descrito em termos de ação física, né? De uma ação de você ficar olhando as coisas de cima, o que isso significa, na verdade? Que o Espírito Santo, meus irmãos, é o responsável por fazer o quê? O que será? Uma das coisas que a gente percebe sobre esse verbo hebraico, que é traduzido como pairava, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, é que ele também pode ser traduzido como agitar. E aí você vai perceber o Espírito Santo agitando no capítulo 2. Veja aí o capítulo 2, versículo 7. Alguém podia ler para nós, por favor? O que nós estamos encontrando em Gênesis capítulo 2, versículo 7? A criação do homem. Deus criou o homem. Mas ele fez uma coisa no homem que ele não fez com mais ninguém na criação. O quê? Soprou nas narinas um fôlego de vida. E como é que esse versículo 7 descreve o homem, portanto?
E o homem passou a ser? Por que você acha que nenhuma das outras pessoas da criação é descrita dessa forma? Alma vivente. Você nunca vê, por exemplo, um animal sendo morto e falando assim, e esse animal deixou de ser alma vivente. É só o homem. E por que é só o homem? Só o homem é imagem e semelhança. Sim, só o homem é a imagem e semelhança de Deus. E o que isso quer dizer? E o que isso tem a ver com o Espírito Santo? É porque, meus irmãos, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra soprar tem a ver com a palavra vento, que também é traduzida como espírito. Então, essa é uma mesma palavra nesse sentido. A gente concorda, então, portanto, que o Espírito Santo é aquele por meio de quem a vida vem. Ele é o doador de vida. O que isso significa? Isso significa que o Espírito, na língua hebraica, todas as vezes que você vê a palavra Espírito sendo utilizada, ele tem essa conotação de vida. E é exatamente assim que o Espírito Santo é descrito ao longo das suas ações. Ele é aquele que centraliza a pessoa de Cristo e é aquele por meio de quem a vida é concedida. Agora, isso não quer dizer que toda pessoa viva tem o Espírito Santo. Mas que tipo de vida o Espírito Santo concede? A vida em Cristo. A gente pode fazer essa ilação em relação ao Espírito Santo no caso de Adão, porque aqui nós temos um momento pré-queda. Não se esqueça disso. Nós temos um momento onde a queda, o pecado ainda não existia. E é exatamente por causa disso que lá no Salmo 51, você vai ver Davi orando assim, não retires de mim o teu Espírito. O que isso significa? Davi está falando assim, Deus não me abandona, não me mata. E esse é o sentido, meus irmãos, da vida que nós temos em Cristo, no sentido de nós termos a busca constante por aquilo que o Espírito Santo pode dar, avivando o nosso ser em relação às coisas de Deus. Não tem nada a ver com algo sentimental, mas tem a ver com a nossa santidade. Por isso que o Espírito é santo. Naquele momento, tudo que existia era santidade, não tinha pecado ainda. Mas a partir daquele momento, nós começamos a entender a vida nesses termos. O homem morreu, e ele só vive quando ele for ressuscitado, né? Quando ele for vivificado pela obra do Espírito Santo. É assim que a gente entende, portanto, a questão da trindade envolvida na criação. Alguma pergunta até aqui? Tudo certinho, gente? Pois não. Como? Nope. Não. Por quê? Porque o Espírito Santo é descrito na palavra de Deus como o penhor de Deus, como a herança de Deus. Ou seja, Espírito Santo é uma característica de quem está vivo. Se eu perguntar para você, você está vivo? Você vai olhar e vai falar assim, acho que sim, né? Estou respirando e tal. Mas quando a gente faz essa pergunta, colocando essa conotação do Espírito Santo, na verdade, o que a gente está querendo dizer? Você está vivo em Cristo? Você desfruta das bênçãos da salvação? Você é uma pessoa que é capaz de lutar contra o pecado? Do contrário, você não está vivo. A Bíblia diz, você está morto nos seus delitos e pecados. Entendeu? Mais alguma pergunta, irmãos? Não? Então agora a gente vai estudar um outro texto. A ação da Trindade na salvação. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 13 e 14. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, na verdade é de 13 a 17, eu errei ali, viu gente, desculpa. É toda essa parte aí, 13 a 17. Alguém podia ler para nós esses versículos, por favor? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o
Muito bem. O que você diria, lendo esses textos, que Deus o Pai fez no ato de salvação? A gente gosta dessa palavra, né? Mas é porque o texto diz, o Espírito, ou melhor, o Deus Pai, versículo 13, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Só isso? O que mais que Deus fez? Hein? O que mais que Deus fez? Você pode encontrar aí, né? Versículo 14, para o que também vos chamou. Então, Deus escolheu, Deus o chamou. E aí vem aquela coisa, Deus escolhe? Ah, sim. Você vai ver isso depois de um certo tempo. Mas a palavra de Deus usa esse termo justamente para designar o que Ele quer designar. A salvação é uma obra de Deus, Ele faz com quem Ele quiser. E o texto, inclusive, é muito claro quando Ele diz assim, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, né? Então esse é o papel do Deus Pai. O que o Deus Filho fez? De acordo com esses textos aí. Versículo 16, né, irmãos? Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. É isso que você pode perceber aí, dentre as ações que competem ao Deus Filho. Ele nos amou. E o Deus Espírito Santo? Diz o texto no versículo 13, né? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, né? Então é assim que você vai ver o diagrama das ações de Deus. Agora, olhe um pouquinho para lá e pergunte uma coisa para esse diagramazinho aí. Tá dando para enxergar, irmãos? Parece que eu estou olhando, acho que deve ser o meu olho, né? Se você fosse, então, usar essas ações e poder agora designar em uma palavra o papel do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito Santo, o que você diria que cada um faz? Bom, na criação, o Pai é o Criador. E na salvação, Ele é o que escolhe e o que chama. O Deus Filho, na criação, é o agente da criação, né? É aquele por meio de quem a criação aconteceu. E na salvação, é aquele que amou e deu eterna consolação. O Espírito Santo, em relação à criação, é o doador de vida. E em relação à salvação, é o que garante para nós a santificação. Resuma tudo isso agora e você vai perceber que eles têm papéis iguais dentro das ações. A Trindade, meus irmãos, portanto, age da seguinte forma. Veja, o Pai é aquele que planeja, que idealiza, não é? O Filho é aquele que executa e o Espírito Santo é aquele que aplica. Portanto, papel do Pai, planejar, papel do Filho, executar, papel do Espírito Santo, aplicar. O que é isso? Isso é o que a gente chama de economia, não hierarquia. E por que eu estou dizendo isso? Olhe para as 3 pessoas da Trindade e me diga, qual é a líder, o chefe desses 3? Ah, bom. Muito bem, porque às vezes você olha assim e fala, bom, o pai que planeja, então deve ser porque o pai é aquele que comanda as outras 2. Não, meus irmãos. Mas por que para nós temos tanta dificuldade de enxergar esses papéis como iguais? Por quê? Por que quando a gente fala que o homem é o cabeça da mulher, a mulher acha que isso significa que ela é menor? Por que quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, as mulheres entendem que a Bíblia é machista? Ou que Paulo é machista, né? Se você vai por uma linha mais liberal. Por quê? Por que quando a gente fala, por exemplo, sobre o oficialato na igreja,
e a Bíblia, pelo menos nesse entendimento, garante que só apenas o homem tem condição de exercer esses papéis, as mulheres vão achar que isso é coisa do século passado, é coisa ultrapassada. A gente não está acostumado a olhar as coisas nesse sentido. O que eu quero dizer com economia, meus irmãos? Economia é esse conceito de distribuir funções. É dizer que numa ação, cada pessoa desempenha o seu papel. Isso não quer dizer que nós temos uma hierarquia, mas nós queremos dizer, e com certeza, que cada uma exercita uma determinada ação para que o todo seja conseguido e seja alcançado. Mas para nós algumas coisas são entendidas de uma outra forma. Por exemplo, quando a gente vai fazer eleições para presbítero na igreja, geralmente a gente dá preferência para aqueles que já foram diáconos, né? Porque daí é uma promoção para eles. O cara é diácono, depois de alguns mandatos ele é eleito presbítero porque ele passou a ser... É um contrassenso isso. Presbítero e diácono fazem a mesma coisa dentro da igreja? Um bom diácono será um bom presbítero? Necessariamente? Necessariamente. Nem sempre. Porque diácono e presbítero são duas coisas, mas qual deles é o mais importante? O pastor. Não, nada a ver, nada a ver. Não é o topo da cadeia alimentar não, viu gente? A questão é a seguinte, por que a gente está sempre interessado em saber qual que é o mais importante? Por que para nós isso é a melhor coisa que tem? Por que a gente pensa assim? Por que a gente não consegue pensar simplesmente em termos de função, cada um com a sua, e todo mundo junto vai conseguir chegar lá? O coração pecaminoso do homem com relação a essa coisa de querer ser maior que outros, querer ser superior a outros. Todo mundo é assim? Eu não sou. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que no final do ano, a gente vai fazer alguma coisa em conjunto aqui na igreja, nós vamos distribuindo as funções. A UMP fica uma função, a SAF fica uma função, os homens com outra função, e aí no final do culto, a gente vai chegar e vai falar assim, eu queria agradecer a SAF, queria agradecer a mocidade, começa a citar um monte de nome, e justo o seu nome não é o nome citado pelo pastor. O que vai acontecer? Porque será que o pastor não falou meu nome? Será que ele ficou bravo comigo? Será que ele não gostou do que eu fiz? Eu vou querer saber por quê. Porque ele citou o nome do fulano que não fez nada. É o que a gente costuma dizer, né? O que a gente costuma fazer. Por que a hora que o pastor quer convidar fulano para ir para tal lugar, ele pensa nesse e não pensa em mim? Por que será que ele lembrou de quem cozinhou, mas não de quem preparou a mesa? Por que será que ele lembrou de quem cozinhou, mas não de quem fez a compra no supermercado? Será que o pastor não... É o que a gente pensa, não é? O pastor agradece o tecladista, o guitarrista, o baterista, mas o violonista fica lá, na dele, como se ele não existisse. E aí? E aí o Rafa pode pensar assim, por que ele falou violonista, né? Não, nada a ver com, viu, Rafa? É efeito de exemplo. Por que a gente é assim, irmãos? Pois não. Você vê, nas empresas, se você não é lembrado lá pelo seu chefe, acabou o mundo, né? Ou então, comício político, queria agradecer o fulano, e esqueceu do fulano. E esse fulano é você. Por que ele não lembrou de mim? E assim por diante. Então, irmãos, a gente tem uma coisa para aprender com a Trindade. Cada um deles tem a própria função, né? E isso quer dizer para nós o seguinte, tem distribuição de função, mas não tem gradação de importância. O pai não é mais importante que o filho porque ele planeja. Não tem nada a ver com isso. Mas a gente costuma influir essa relação de importância a partir da ação de cada um, né? Não, importante na igreja são os diáconos, ou os presbíteros, ou o pastor. Por que a gente não consegue se ver como todos são importantes? Ou aquele irmão que não é nem diácono, nem presbítero, nem pastor, mas que está lá sustentando a igreja com a oração dele. A gente não se contenta em ter esse papel, né, gente? É uma coisa interessante isso. Por quê? Porque talvez na nossa cabeça a gente pense que a função determina a minha escala de importância.
Na Trindade não é assim. O que a confissão de fé disse para nós lá no início da aula? Que existem 3 pessoas de igual essência e divindade. Nenhuma delas é menos Deus do que a outra, mas cada uma delas cumpre uma função. Isso não tem nada a ver com importância. Depois, tem várias partes da ação, meus irmãos, mas no todo, só existe uma. Quando a gente diz que o Deus triuno estava envolvido na salvação, cada um deles fez uma coisa e faz uma coisa, mas a ação é uma só. Qual é? Salvação. Quando a gente fala que Deus salvou, a gente pressupõe o papel de escolher, o papel de santificar e o papel de consumar a redenção que foi de Jesus Cristo. Mas a ação é a mesma. Tudo isso a gente entende como salvação. Não é? Mais uma coisa aqui para ser dita. Dentro da igreja, existem várias funções no corpo, mas quantos corpos existem? E meus irmãos, por isso que eu disse lá no início que não é metáfora. Por que a Bíblia compara a igreja com um corpo? Com um corpo? Primeiro, para mostrar essa noção de unidade que a gente tem que ter. Mas ao mesmo tempo, por que a figura é corpo? Ora, porque corpo tem olhos, tem nariz, tem braço, tem mão. São peças diferentes, mas o corpo é um só. Você consegue imaginar um corpo feito só de mãos? Ou só de nariz? Ou só de pé? Tem que ter um monte de coisa junto, né? Só que a gente, na nossa cabeça, pensa assim, eu quero ser cabeça. Eu quero ser tudo que vem na cabeça, porque a cabeça aparece, entre aspas, né? Então, é assim que a gente vê, né? Outra coisa, dentro da questão do casamento, tem papéis diferentes. Existe o cabeça, existe o papel de submissão, mas dentro é a mesma coisa. Por que a gente não é acostumado a ver isso, meus irmãos? E a Bíblia é interessante, ela fala que um é submisso ao outro, mas os dois são iguais. Legal isso, né? Por que a gente não consegue conceber isso dentro das nossas relações? Os casamentos vão mal porque falta essa compreensão. A gente o tempo todo quer ser mais, o tempo todo quer mandar mais, quer fazer mais, e é exatamente por isso que não adianta. E quando Jesus discute esse caso, junto com os discípulos, um dia os discípulos perguntaram para Jesus, qual de nós é o maior? O que Jesus respondeu? Vamos ver lá Lucas 22? Lucas 22, de 24 a 30. Se você pegasse qualquer um dos 12 apóstolos e perguntasse para eles quem que é o maior, quem que você acha que Jesus ia responder? O Pedrão, né? Lógico. Ou então Judas Iscariotes, João. Perguntaram isso para Jesus. Olha o que Jesus respondeu. 22, 24 a 30. Vamos fazer essa leitura responsivamente, irmãos? Ou melhor, alternadamente. Eu vou ler o 24, vocês 25 e assim por diante. Vamos lá? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, Lucas é o único dos evangelistas, meus irmãos, que conta essa história para a gente. Só ele. E dentro dessa questão aqui, os discípulos começaram a perguntar, quem é o maior? E não pense você que isso é pretensão dos discípulos, porque se você é um dos 3 empregados de um mesmo cara, você vai competir com os outros para ver quem que é o que mais próximo do chefe. Nós somos assim. Perguntaram isso para Jesus. Ou melhor, nem chegaram a perguntar, mas eles começaram a discutir sobre isso, né? E Jesus disse para eles o quê? Dentro de todas essas palavras aí, o que você poderia dizer que significaria a resposta que Jesus deu? Quem é o maior? Jesus respondeu o quê?
Hã? Não tem diferença. Ou melhor, sabe o que ele respondeu? Versículo 27. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Oi? Jesus disse, é lógico que quem está à mesa. Lógico. E no caso de vocês, eu estou à mesa ou estou servindo? Jesus disse. Jesus estava à mesa ou estava servindo? Hã? Servindo. É o que ele disse aqui, ó. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E quem era maior, Jesus ou os apóstolos? Jesus. Mas o maior, servir, ensina o quê? Ensina o quê? Meus irmãos, você pode ser grande o tanto que você quiser, mas se você ficar sentado na mesa e ninguém vier entregar comida, você vai jantar? Não vai. Então, você precisa lembrar disso. Não importa o lugar que você senta. O que importa é a ação ser concretizada. E para a ação ser concretizada, um monte de gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Se você vai convidar as pessoas para almoçar na sua casa e assentá-las lá na mesa da sua cozinha e ficar lá conversando com elas até a comida chegar sem ninguém fazê-la, as pessoas vão comer? Não. Então essa discussão aqui, na verdade, é uma discussão que vale a pena? É o que Jesus está dizendo, né? Por que vocês estão discutindo isso, gente? Porque eu, sendo maior que vocês em todas as coisas, eu fui lá e fui aquele que servi. E vocês estão aí discutindo para ver quem que vai ser o maior? Então, não se preocupe com isso. Sirva apenas. Não é? E pois é. O que é mais interessante é que, o que torna ainda mais interessante é que essa discussão, veja o versículo 24, suscitaram também, ou seja, qual que era a conversa antes disso? A conversa antes disso, meus irmãos, era a traição. Jesus tinha, nos versículos 19 e 23, anunciado, um de vocês vai me trair. E os discípulos começaram a perguntar, mas quem será de nós que vai fazer isso? E aí a discussão rapidamente mudou de quem vai trair para quem é o maior. Engraçado isso, não é? Dentro do ser humano. Jesus falando, ó, um de vocês 12, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos começaram a perguntar, nossa, quem será que vai ser? Será que sou eu? Será que é você? E depois uma discussão muda. Quem será que vai ser o maior de nós? Vamos mudar de discussão, né? Eu aposto que foi Judas que começou essa discussão sobre o maior aqui, viu? Para desviar a atenção, talvez, né? O texto não diz quem é, mas a gente pode fazer algumas elucubrações. Não tenham isso como uma interpretação fiel do texto, tá? É uma impressão minha. Não diga por aí falando que você sabe quem começou a discussão porque o pastor disse. Não vem com essa, não. Eu não disse isso. Na minha cabeça é isso que aconteceu. Na minha cabeça, tá certo? Ok. O que nós concluímos com tudo isso, então, meus irmãos? Essa discussão sobre quem é o maior no reino de Deus vai levar você a algum lugar? Não. Mas o que você vai descobrir com certeza dentro do reino dos céus? Existe uma função para cada pessoa. Qual delas é a mais importante? Todas. Porque uma igreja que tem muitos diáconos, mas não tem presbíteros, não se sustenta. Uma igreja que tem muitos presbíteros e não tem diácono, não se sustenta. Uma igreja que tem presbíteros, tem diáconos e não tem pastor, não se sustenta. Uma igreja que só tem pastor não se sustenta. E assim por diante. É isso que você e eu vamos aprender. Todos nós somos importantes de acordo com as nossas funções. Ok? O que isso significa, portanto? A pergunta que eu faço para a gente já caminhar para o fim é: o que é então, meus irmãos, ser parecido com Deus? O que é isso? A resposta que eu vou dar para você é atingir a perfeita harmonia, ou paz, também conhecida como Shalom. Você já ouviu essa palavra em algum lugar por aí, né? O que é paz no ponto de vista bíblico? É essa harmonia perfeita em todas as coisas. Isso aqui soa um pouco como essa coisa de yoga, sensitivação oriental, para você ficar lá e atingir a paz. Não. Na Bíblia, meus irmãos, paz não tem a ver com isso. Mas paz, na Bíblia, tem algumas coisas interessantes que eu queria mostrar para você. Veja só.
O que é essa perfeita harmonia? Isso é como a gente pode descrever as ações do Deus triuno. Essa perfeita harmonia, meus irmãos, essa paz, é entendida na Bíblia de algumas formas. Quer ver só? Primeira coisa, Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que você acha que a palavra de Deus usou a palavra milita contra, para poder relacionar carne e espírito? Um está lutando contra o outro. Perfeita harmonia, meus irmãos, é quando esse conflito acabar. É quando eu não ter mais problemas, quando eu não vou ter mais problemas com o pecado que habita dentro de mim, porque ele vai ser extirpado da minha existência. Enquanto eu estou vivendo nessa forma temporal, sujeita ainda às fraquezas do pecado, eu vou continuar lutando. Mas um dia, essa luta vai acabar. Outra coisa, nós estamos caminhando, diz a Bíblia, para um lugar onde não vai mais haver pranto, nem choro, nem luto e nem mais coisa alguma. Apocalipse 21, de 1 a 4. E aí eu queria te perguntar, como que esse lugar, qual é o nome desse lugar para onde a gente está indo? Segundo esse texto. É o céu, né? Mas como que o céu é chamado em Apocalipse 21? Nova Jerusalém. Aí eu te pergunto, você sabe o que significa Jerusalém? Habitação de paz. Jerusalém. Shalom é uma forma de dizer a palavra Shalom. Por que você acha que a Bíblia chama o céu de Nova Jerusalém? Porque esse é o significado, né? Do nome da cidade. Habitação de paz. Onde eu não vou ter luta nem comigo mesmo, nem em relação às pessoas que estarão dentro de mim, e nem em relação ao mundo que eu vou habitar. Será um lugar de perfeita harmonia, de perfeita paz. Veja só. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Que tipo de paz o mundo dá, meus irmãos? A ponto de dizer, de Jesus mesmo dizer que a paz dele não é desse jeito. Por que a paz mundana é diferente da paz de Jesus? Porque a paz de Jesus, meus irmãos, como a gente acabou de ver aqui, resolve o conflito interno. A paz que o mundo nos ensina a ter, meus irmãos, é uma paz que, para você viver tranquilo, você tem que esquecer, entre aspas, dos seus demônios internos, né? Você tem que esquecer das coisas, você tem que ir para um lugar onde você não pensa em nada. É por isso que muita gente espera o ano inteiro pelas férias. Nossa, tô louco para chegar aquela fase do ano que eu não vou fazer nada. Em que eu vou ficar só dormindo, só passeando. E é por isso que as coisas não andam na nossa vida, na nossa caminhada. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo, nós não vamos ter paz. Nós estaremos em constante guerra. Contra quem? Não contra carne e nem contra sangue. É exatamente isso. Não é em relação às pessoas. À noite a gente vai chegar justamente nessa parte de Efésios e a gente vai expor um pouquinho disso. Mas veja, que tipo de paz você e eu estamos buscando? Às vezes você vê os conflitos e pensa, eu quero sair do lugar onde há conflito. Mas o conflito existe por causa do quê? Porque existe o pecado. A gente não pode esquecer disso. E aí, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, por que a justificação é o meio de conseguir paz com Deus? Ora, porque quando eu e você somos justificados a partir da justiça de Cristo, todas as nossas dívidas diante de Deus estão pagas. Não tem como você ter paz antes de saldar suas dívidas. É por isso que Jesus disse, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você não vai ter paz antes disso. Sabe quando você passa por aquele momento onde você olha para uma pessoa e aquela pessoa te fez mal, e aí você só quer seguir a vida? Não dá. Enquanto você não resolver isso, não dá. Porque às vezes a gente quer alternativas para a paz, né, irmãos? E muitas vezes isso está relacionado com uma não busca pela verdade, mas como um abandono das coisas. Eu não quero saber. Melhor avançar. Calma. Assim a gente vai ter paz com Deus? É assim que Deus faz com a gente? Mas
é interessante o fato de que a gente habita em paz com Deus, meus irmãos, e isso só é conseguido por meio da confissão, não é? Para a gente ser perdoado diante de Deus, a gente precisa fazer o quê? Confessar. Sem confissão, não tem paz. Não existe. A gente vai ficar só administrando, levando, empurrando, mas paz não tem. Então, quando a gente vê a Bíblia falando sobre paz, sobre esse shalom, ela tem a ver justamente com isso, com essa ordem das coisas em harmonia. E aí a gente volta lá para aquela pergunta que ficou sobre a mesa lá no começo. Quando a gente fala sobre casamento, sobre essa união, sobre ser uma só carne, o nosso objetivo, meus irmãos, foi perguntado isso, né? Por que a gente casa? O pessoal que casou não sabe por que casou, então eu não vou saber responder isso para você baseado em experiência. Mas uma coisa, biblicamente falando, eu vou poder dizer para você. O objetivo das coisas que a gente faz é o mesmo objetivo diante de Deus. Deus age com paz. O meu objetivo é promover paz com Deus. E como é que eu promovo paz com Deus? Onde existe justificação, perdão, confissão. A gente fala no casamento, nos termos de Efésios, como sendo uma união santificadora de um e outro. Eu me esforçando para santificar a pessoa que está junto de mim. Então, se eu simplesmente fingir que essa pessoa não tem dívida alguma com Deus, que ela não tem nada a resolver diante de Deus, diante de ninguém, e viver minha vida com ela tranquila, como se nada tivesse acontecido, isso não é paz. De forma alguma. Paz é quando a gente resolve o conflito que existe. Principalmente esse descrito em Gálatas aí, da carne contra o espírito. Isso é paz. Só em Jesus Cristo a gente tem isso. A gente resolve isso. Então, irmãos, a gente apela, em muitos momentos da nossa vida com Deus, para alguns paliativos. A gente entra em algumas situações onde demanda uma solução em termos de paz, em termos de perdão, e a gente simplesmente vai levando aquilo como se não tivesse acontecido nada, como se o pecado não fosse uma realidade da minha vida, e as coisas vão indo, só que isso não é paz. Você pode até um dia ou outro esquecer disso, desfrutar, mas paz com Deus não existe. Foi Jesus mesmo que falou, eu não dou paz do jeito que o mundo dá. Não é isso. É outra coisa. Então, para que a gente possa compreender a harmonia na qual a Trindade faz todas as coisas que ela faz, a gente tem que entender a coisa exatamente por esse prisma. Eles são harmônicos porque cada um tem a sua função, cada um cumpre a sua função, e não existe nenhum conflito interno ou externo que os impeça de fazer o que eles têm que fazer. Na nossa vida não é assim. Nós temos os nossos conflitos morais, nós temos os nossos conflitos éticos, nós temos os nossos conflitos pessoais, e sem a gente resolver isso, não existe paz. Então, que Deus nos dê força e que Deus nos abençoe. Porque isso a gente só consegue se a gente estiver firmado em Jesus Cristo. Do contrário, a gente simplesmente põe uma venda na testa e vai como se não tivesse acontecido nada. E a coisa não funciona assim, né, meus irmãos? Amém? Sobre isso, alguma coisa...